Vamos ouvir ainda duas perguntinhas? É uma pergunta de um ouvinte da Espanha, que diz assim: Pastor, em relação à pergunta anterior da igreja chamada profecia, nesta igreja, todos os dias tem profecia para quem quiser. Mesmo a pessoa que esteve presente no culto anterior e já recebeu uma profecia, ela pode sentar-se, que ela terá outra profecia. É aconselhável participar desses cultos? Veja bem, a base do culto evangélico é o ensinamento da palavra, tá? Profecias são sinais que existem, quem vai negar isso? Consequentes de um lugar onde a palavra é cultuada. Então nós precisamos observar se os valores não estão sendo invertidos. Se as pessoas estão indo para o local chamado igreja, estão se dirigindo àquele local na intenção de ouvir uma profecia, isso aí está revelando que não há fruto de conversão. Porque a maior profecia de todos os tempos é o ensinamento bíblico pelo qual Jesus Cristo derramou o seu sangue. Quem anda na palavra não precisa nem ouvir profecia, está garantido. Então nós temos que entender isso, examinar. Por isso que eu falei, eu não estou lá, não estou ouvindo, não estou vendo. Agora, à medida que vão chegando certas informações, nós podemos ir analisando as situações. Nenhuma organização evangélica pode priorizar a profecia à frente do ensino bíblico. Eu já participei de igrejas que tinham sim profecia, mas você chegava lá no domingo de manhã, eram classes de estudo bíblico para todo canto na igreja. Tinha umas 15 classes de estudo bíblico, a igreja era grande, tinha muito estudo bíblico, a igreja tinha um seminário gratuito, né? E às vezes nas quartas-feiras o pastor chamava à frente os profetas e vinha lá algumas irmãs e irmãos a quem ele já tinha provado, testado. Quando alguém chegava para ele e dizia assim: pastor, eu estou recebendo revelação de Deus. Uma vez ele fez o seguinte com duas irmãs. Um irmão e uma irmã que foi no gabinete dele e disse assim: pastor, nós estamos recebendo revelação de Deus. Ele virou para esses irmãos e falou assim: ah, estão mesmo? Então me diz o seguinte, chamou a esposa dele e falou assim: olha, a minha esposa, ela tem uma enfermidade. Se vocês estão recebendo revelação de Deus, me diz qual é a enfermidade que a minha esposa tem. Na hora, é assim, meu irmão, quem tem, tem. E na hora, a irmã virou para ele e falou assim: a sua esposa tem a seguinte enfermidade, essa. Ele falou assim: verdadeiramente vocês estão recebendo de Deus. Entendeu? E eu gostava muito do caráter desse pastor, ele era radical. O negócio dele era ensino bíblico, né? Quando alguém não frequentava a escola bíblica, ele dizia logo: isso não tem chamado. Não tem chamado ministerial. Porque quem não se dispõe a aprender Bíblia, vai pregar o que depois? Vai ficar entregando profecia? Mesmo se tiver o dom da profecia, se faltar a palavra, meu irmão, é uma coisa, é um castelo de areia. Então, na igreja, nós não vamos atrás de profecia, nós vamos atrás de Deus, e o Deus que é revelado nos conceitos da palavra. Nós vamos atrás de receber uma palavra. Se eu tenho que me corrigir, a palavra tem que vir e me ajudar a me corrigir. Se eu preciso me arrepender, a palavra vem e vai me ajudar a me arrepender. Eu tenho que, dia a dia, levar uma martelada de um lado, uma martelada do outro, para eu andar no prumo. Esse é o objetivo da igreja. Agora, se as pessoas estão indo e quero ouvir uma profecia, de repente pode ser que não estejam ouvindo profecias, mas como nós costumamos brincar, né? Estão ouvindo profetadas. Então, eu não estou lá, não estou ouvindo, mas uma coisa eu sei, que a prioridade da igreja não é a profecia, é a palavra. A prioridade da igreja não é a cura, é a palavra.
Quando alguém está enfermo aqui, a gente cura e graças a Deus, Deus tem operado. Deus opera de muitas maneiras. Ele pode operar dando você condição de comprar um remédio. Isto também é operação de Deus. Quantas pessoas já foram curadas de problemas nas vistas? Quantos cegos Jesus Cristo curou? E eu aqui, eu não estou usando um óculos? Estou usando um óculos que custou R$400. É qualquer um que pode pagar R$400 num óculos? Eu acho que não é qualquer um. Então Deus opera de muitas maneiras. Ele pode curar ou ele pode permitir o uso do recurso da ciência que os homens estão aí se utilizando com a inteligência que o próprio Deus deu. Então nós temos que ver a prioridade. A prioridade do culto é o ensinamento da palavra de Jesus Cristo. Esta é a igreja verdadeira, aquela que zela pelo ensino da palavra. Se a igreja está fazendo propaganda em cima de profecia, já vou me custar acreditar que isso seja uma igreja. Porque uma pessoa pode chegar aqui e ouvir uma profecia. Tá, mas ela se converteu? Não, porque ninguém se converte por causa de profecia. A conversão é uma mudança de valores. Ou seja, o que é conversão? Eu tenho conceitos e princípios e ando em uma direção. Quando eu me deparo com o Evangelho, eu passo a ter outros conceitos, outros princípios e a andar em outra direção. Isto é conversão, é para isso que o Evangelho está aí, para mudar a nossa maneira de pensar e agir. E se eu ouvir uma profecia, mudou alguma coisa em mim? Não, não mudou nada. O filho da viúva de Naim se converteu? Cadê ele? Quem viu ele? Não, ele foi ressuscitado dos mortos, tá, mas ele se converteu? Não. Ninguém se converte por ter ressuscitado dos mortos. Ou se converte? Não. Só existe uma fonte de conversão, que é o conhecimento da Escritura. Quando você passa a andar, não interessa se você ressuscitou depois de 10 dias, 7, 8, 9, não interessa. Não interessa se você foi curado de AIDS, lepra, câncer, leucemia, não interessa. Nada disso é fruto de conversão. Fruto de conversão é quando você tem a sua vida com atitudes que são segundo os mandamentos de Jesus Cristo. É isso que nos garante o céu. Não é ter sido ressuscitado depois de 4 dias nem 10. A Bíblia diz isso. Nós temos que nos converter. Jesus falou assim, aquele que eu ressuscitar, esse é o que o Pai ama e eu amo também. Foi isso que ele disse? Não. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama e é esse que eu e o Pai vamos amar. Então não interessa se foi curado, se foi ressuscitado, sei lá, se teve os pedaços juntados, nada disso interessa. O certo da igreja é ministrar a palavra, tá ok? Então, prioridade na igreja é o ensino bíblico. Agora, se a igreja está fazendo um exibicionismo de profecias, tem que se tomar cuidado, é entrar no seu quarto, fechar a porta e falar com o Pai. É uma pergunta da Ira, da Espanha. Ela diz assim, pastor, sobre batismo, mas Jesus se batizou. Isso não é um ensinamento que ele nos deixou? Todos dizem que o batismo é sepultar o velho homem, nascer uma nova criatura em Cristo Jesus. Tem uma passagem bíblica que Jesus fala que aquele que crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Por favor, me explica melhor. Sim, veja bem. Jesus se batizou? Sim. Por acaso eu falei que alguém não deve se batizar? Não, eu falei que isso é um mover do Espírito. Se a pessoa se batiza sem compreensão, sem entendimento, ela se batizou por quê? Ela tem que ter entendimento do que ela está fazendo. E esse entendimento, ele varia de pessoa para pessoa. Em nenhum momento eu descartei o batismo, né? Apenas disse que o batismo não salva. Isso eu falei. Então tem pessoas que chegam na igreja e começam a ler a Escritura e dizem assim, eu quero me batizar. Outros vão caminhando a passo de tartaruga, se batiza daí a 2 anos, 3 anos. Outros nunca nem atentam para isso. E eu vou afirmar aqui perante Deus que batismo não salva ninguém. Por quê? Porque a Bíblia não diz que batismo salva. A Bíblia diz que o que salva é a fé. Fé em quê? Fé na obra redentora de Cristo. Entende? E outra coisa, a passagem lá de Marcos, capítulo 16, né?
quem crer e for batizado será salvo. Já vimos que isso é uma declaração única. Já examinamos no nosso primeiro seminário, que está no SkyDrive, está lá. Essa é uma declaração única e não faz parte dos manuscritos originais. Então tem que se haver estudo, entendimento. Definitivamente, batismo não salva ninguém. E outro detalhe, essa expressão, quem crer e for batizado será salvo, não faz parte das declarações bíblicas gerais. Então tem que também tomar cuidado. Por isso eu recomendo o nosso primeiro seminário, que está farto desse estudo. Tomar cuidado sobre algumas declarações bíblicas, né? Que está lá, tem uma série de coisas entre colchetes, tem uma série de coisas entre parênteses, tem uma série de coisas com nota de rodapé. Agora a Sociedade Bíblica do Brasil já está lançando Bíblias que muitos desses textos polêmicos já nem fazem parte mais das edições da Bíblia, porque chegou-se à conclusão que realmente aquilo não fazia parte dos originais, que eram notas de estudos e uma série de coisas. Temos mais perguntas? Tem? Não? Ninguém? Vamos seguir então? Mais um pouquinho aqui para nós ganharmos o dia. No capítulo 3, no verso 16, quando Deus chama Ezequiel como um atalaia. Diz assim: findos os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. Amém? O que nós vemos aqui com Ezequiel? Se nós perguntarmos assim, quem quer ser profeta de Deus? E aí? Né? Por aí as multidões vão dizer, eu. Vamos entrar na fila, aí a fila não tem mais tamanho. Todo mundo quer ser profeta de Deus. Só que assumir uma posição ministerial tem responsabilidade. Quando Deus diz aqui, vamos analisar essa interpretação, quando Deus diz assim no verso 18, quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, o perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da tua mão. Então veja bem, se Deus chegar para o perverso e disser assim lá para ele, tu vai morrer, o que eu tenho a ver com isso? Então, na verdade, o texto, a interpretação não é essa. A interpretação é, quando Deus chegar para mim e disser, está vendo aquele perverso? Ele vai morrer. Se Deus mostrou para mim que aquele perverso vai morrer, e se Ele está dizendo que me constituiu por um pregador, por um atalaia, aí eu tenho responsabilidade. Eu não estou aqui para assistir as pessoas no seu bonde do Mengão indo para o inferno. Né? Usar a linguagem bem popular, né? Que é o que está acontecendo com as massas do futebol. Todo mundo ficando rico, indo para o inferno, quando não vai uns aí parar na cadeia, por seja lá que quais motivos. Então,
Se Deus me mostra a condição do ser humano e me constitui por atalaia, me tem chamado para falar, eu tenho que falar. Mas muita gente nega esse chamado, prefere ficar na inércia. Tadinho, né? Eu vou orar por ele. Não, Deus não te chamou para orar, te chamou para falar. Não adianta se esconder debaixo de uma falsa capa de santidade, porque ninguém é palhaço. Se Deus me chamou para pregar, abrir a boca, soltar o verbo, é isso que eu vou fazer. Não, cada um na sua, né? Vamos orar, irmão. Não fala nada não, irmão. Vamos orar não. Vamos subir aos telhados e vamos gritar. Não vai se esconder não. Irmão, não, eu cuido muito da minha vida. Quando eu vejo alguém no caminho do erro, eu dobro os meus joelhos lá escondidinho debaixo da minha cama e eu vou orar. Não, Jesus não chamou covarde não. Se o negócio for só orar, ele não diria ide por todo mundo pregar o evangelho. Ele diria, ficai cada um na sua casa e vai orar. Não vem confundir as coisas. Aqui não dá para confundir, né, irmão? Geração Jesus Cristo é terrível, né? Então, não adianta a capa de santidade falsa. Ezequiel, eu te constituí por atalaia, não por orador. Ezequiel, eu não estou te chamando como sacerdote para oferecer oração, para oferecer os pecados do povo, as ofertas pelo pecado do povo. Eu te chamei como atalaia. Aí Ezequiel podia ver, caramba, se eu for... vai dar confusão. Se eu falar, vai ter tumulto, vai ter inimizade. Não, então eu vou orar. E Deus diria assim para ele, eu não te chamei para orar. Você já viu um atalaia ficar orando? Atalaia é o que anuncia, atalaia é o que fala, atalaia é o que sobe na torre, dá sinal, avisa do perigo que vem. Isso é um atalaia, é um mensageiro que fica olhando. Quando a situação já vem se aproximando de longe, ele já grita, dá um sinal, solta fogos, faz qualquer coisa, né? Até no tráfico não tem os atalaia. Quando o cara vê a polícia entrar na rua do morro, ele não solta bomba. É um atalaia, está avisando de um perigo. A polícia para eles é um perigo. Isso é um atalaia. Então Deus está chamando Ezequiel, nessa minha péssima comparação, está chamando Ezequiel como um atalaia, alguém que vai ver o perigo na frente, vai ver primeiro do que todo mundo, e a missão dele é avisar. Nós estamos avisando, nós estamos dizendo, para a igreja de Jesus Cristo, nós estamos dizendo, Jesus Cristo volta no século 21, aí os outros estão assim, ó, batendo a poeira dos pés. Esses caras são malucos. Que Jesus volta no século 21 o quê? Aí você diz assim, não volta não, então volta quando? Não sei, não sei, não tem nenhuma expectativa, não tem nenhuma vida, o Espírito Santo não tem nada com ele, não trata nada, ele não está enxergando o caos, ele não está enxergando o mundo virar uma Sodoma e Gomorra, ele não está enxergando nada. Então a previsão dele de Jesus voltar, ele não está vendo terremoto, maremoto, tsunami, ele não está vendo os vírus biológicos, ele não está vendo nada. Quando que Jesus volta? Não, eu não sei. Ah, não sabe? Então eu digo por você, né? Ele volta no século 21. Século 21 é o século das catástrofes. Por quê? Porque antecede, né, a volta de Jesus Cristo, como ele falou. Então, meu irmão, o chamado de Ezequiel pode ser o chamado de qualquer um de nós. Não adianta fugir. Não, Deus me chamou para falar? Não, mas é melhor eu orar, né? Não vou falar, não. Se tu não fala, tu está fora. Ezequiel, eu te chamei por atalaia. Não, Senhor, é mesmo? Aquele sacerdote está em pecado? Aqueles profetas estão profetizando falsamente? Aí eu vou orar por eles, Deus. Eu não te chamei para orar, eu te chamei para ir lá e apontar o dedo na cara deles e dizer que eles vão para o inferno. Eu não te mandei orar. Está entendendo, meu irmão? Existe uma tradição por aí. Irmãos, vamos orar. Vamos orar quando a situação não está definida e nós vamos orar. Mas quando a situação está definida, eu tenho uma direção, não vou orar. Moisés, por que tu clamas a mim? Eu já não disse para marchar em direção ao mar? O mar está lá na frente, tu já tá chorando aqui? O que tu está orando, Moisés? Diga aos filhos de Israel que marchem. Não te chamei para estar orando aí. Te mandei ir em frente ao mar. Vai até o mar.
Tá bom, Senhor, desculpa. Levantou, foi em frente ao mar. E agora, estende o teu cajado. Amém, meu irmão? Não adianta você querer fazer uma coisa que parece espiritual. Ora, quem vai contradizer isso? Vamos orar. Beleza, isso é altamente espiritual. Todo mundo vai concordar com essa palavra, vamos orar. Mas se a direção de Deus já foi outra, o teu orar vai ser abominação diante de Deus. Samuel, até quando tu vai me importunar com as tuas orações? Mas, Senhor, as minhas orações estão te importunando? Então, eu já dei uma palavra. Já falei que Saul está cortado. O que tu está orando por ele? Vai ter pena dele até quando? Eu já não decretei? Amém, meu irmão? Então, assim é o nosso chamado, né? Muita gente tem se escandalizado com a voz da restauração, mas muitos ainda têm para se escandalizarem. E eu não mudo. O meu ministério é esse, é fulano, beltrano e ciclano. São hipócritas, são maçons, e etc, etc, etc. Se gostou, gostou. Se não gostou, não gostou. Se quiser tentar me processar, que tenta. Meus braços ainda estão bem fortes para rasgar papel. Não assino nada, zombo, escarneço. Processo não cala a voz de ninguém. Aquele apresentador de programa, Ratinho, ele está respondendo a 450 processos. Não deu nada para ele, vai dar para mim? Mas muitas vezes o crente tem medo. O Ratinho está respondendo a 450 processos. 450, e está lá, continua ganhando 5 milhões por mês. E tem crente que tem a palavra do Senhor, mas tem medo das leizinhas bestas do mundo. Se você tem medo das leis do mundo, você nunca poderá ser alguém chamado por Deus a um ministério. Quem tem medo da morte não está pronto para a vida. Amém, meu irmão? Observe então o verso 25 do capítulo 3. 3:25 diz assim: Porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas, e não sairás ao meio deles. Farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, ficarás mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque são rebeldes. Deus está falando coisa que eles vão te prender, vão botar corda em cima de você, e quando eles fizerem isso, que te pressionar, eu vou grudar a tua língua na boca, e tu não vai dar resposta para eles. Amém, meu irmão? Quando Deus, se você está no mover de Deus, quando Deus quer que você cale, você cala. Mas quando Deus solta a tua língua, como falou, vai chegar a hora que eu vou te dar a palavra, aí eu solto a tua língua, e você desce o chicote neles. Então nós temos que andar no mover do Espírito de Deus. E nunca decidir o que eu vou fazer. Se eu oro é para saber o que eu vou fazer. Não é para eu viver de ladainha. Ah, Senhor, abençoa fulano. Ah, Senhor, muda a história daquele homem. Senhor, converte. Tem gente que faz até essa oração. Converte fulano. Caramba, se fosse assim, Deus não converte ninguém, meu irmão. As pessoas é que tem que se converter. Deus não converte ninguém. Ninguém foi convertido por Deus em toda a história da humanidade. As pessoas é que tem que reconhecer a realidade, o erro dos seus caminhos e se converterem, né? Mas muita gente ora assim: Deus, converte fulano, converte cicrano. Essa é a oração que está totalmente fora da realidade. Temos alguma pergunta? Não? Tem? Não? Vamos seguir? Só mais um pouco para nós concluirmos. No capítulo 5. Capítulo 5, verso 5. Diz: Assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos, praticando o mal mais do que as nações e transgredindo os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela.
porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porque sois mais rebeldes do que as nações que estão ao vosso redor, e não tendes andado nos meus estatutos, nem cumprido os meus juízos, nem procedido segundo os direitos das nações ao redor de vós. Por isso, assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti, à vista das nações. Farei contigo o que nunca fiz e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais devorarão seus filhos no meio de ti. Os filhos devorarão os seus pais. Executarei em ti juízos, e tudo o que restar de ti espalharei a todos os ventos. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, pois que profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, eu retirarei sem piedade os olhos de ti e não te pouparei. O juízo de Deus, ele é muito maior sobre o justo que se rebela do que sobre o ímpio que permanece na impiedade. E até isso parece que as pessoas não compreendem. Se você está no meio do povo de Deus, está no meio do arraial de Deus, fazendo parte do reino de Deus, desfrutando da glória de Deus, habitando lá no arraial, conhecendo a lei de Deus, e de repente você resolve pular fora, o juízo de Deus será muito maior sobre você. O pular fora significa não andar nos conceitos que você conhece. Então, o juízo de Deus será muito maior do que alguém que já está lá na impiedade e não conhece a glória do que é os estatutos de Deus. Isso não é uma lógica na nossa cabeça? Se é uma lógica para nós, é uma lógica quando Deus fala essas coisas. Diz, vocês vão devorar os filhos de vocês na cidade. Os filhos vão devorar os pais. Quer dizer, Deus está decretando coisas horripilantes. Por quê? Porque profanastes o meu santuário com todas as vossas abominações. Quando eu leio esse texto, eu lembro da Igreja Universal, da Mundial, da Graça, da Deus é Amor e de um bando de outras organizações satânicas rotuladas de igreja que profanaram o que antes era um santuário, né? A semelhança do que fez a Igreja Católica, né? Os primeiros cristãos que aceitaram as idolatrias e se transformaram na Igreja Católica Apostólica Romana. Hoje, Universal, Graça, Mundial, que um dia começaram até então, vamos pregar o Evangelho. De repente, já é pão ungido, água ungido, sal ungido, a pedra que veio do Jordão, passa no túmulo, a lavagem do... Como é que tem o negócio lá? O lava-pé da Universal, bota uma piscina para as pessoas... Quer dizer, tudo isso é profanação ao santuário, porque esses são ensinamentos e regras que Jesus Cristo nunca se utilizou deles. Então, Deus está dizendo, tirarei a minha graça, porque profanastes o meu santuário com todas as coisas detestáveis e com todas as tuas abominações. Retirarei sem piedade os olhos de ti e não te pouparei. Sempre lembrando, para quem Deus está falando, para o seu próprio povo. E Deus está levantando gente para falar. Hoje é exatamente o que nós estamos vivendo. A Escritura diz que a igreja abrirá as portas para o reinado do anticristo. Como? O apóstolo Paulo, o Senhor Jesus, Judas e Tiago e um pouco o apóstolo João dizem que o anticristo virá depois da apostasia. O que é a apostasia? É quando a igreja deixa de viver a fé e passa a dar ouvidos a doutrinas de demônios, que são as correntes, os objetos ungidos e as riquezas deste mundo. Isso é doutrina de demônio.
Não é você ser rico que tem a ver com o demônio. Não, você pode ser rico, mas você usar riqueza como doutrina dentro da igreja, isso é doutrina de demônio. Bate dentro dos terreiros de macumba e observa, ela vai fazer uma pesquisa lá dentro e vê que tipo de consulta os filhos de santo fazem às entidades demoníacas lá que se apresentam. Todos eles querem estar bem financeiramente, né? Então isso é doutrina de demônio. Então a igreja, com a apostasia, ela abre as portas para que o anticristo venha reinar. Hoje nós já nascemos no meio da apostasia. Então agora o próximo passo é o reinado do anticristo. Então aqui as igrejas profanaram o santuário, destruíram os conceitos de Deus. Hoje você entra nas igrejas, já não ouve mais a palavra de Deus. O máximo que você pode ouvir é uma leiturazinha de um texto bíblico para disfarçar alguma coisa. Mas depois o que se vai falar não tem nada absolutamente a ver com aquilo que se leu. A coisa é pervertida de uma maneira absurda. Eu vi Edir Macedo num rádio falando sobre Adão e Eva, quando Adão e Eva pecaram. Então ele leu o texto, daí a 2 minutos ele estava falando da fogueira santa de Israel e pedindo as maiores ofertas. Eu falei assim, caramba, como é que pode? De Adão e Eva passou para dízimos e ofertas, assim, na maior cara de pau, não tem nada a ver com a história. Então hoje, muita gente ainda usa o conceito bíblico, o livro bíblico, para iludir muita gente, mas na verdade as suas práticas são satânicas. A Igreja Católica também tem Bíblia, em terreiros de macumba tem Bíblia, no kardecismo tem Bíblia para todo lado, mas não tem Deus, o que tem é Satanás. Então, a apostasia é onde nós nascemos aqui na apostasia. Hoje Deus precisa levantar obreiros para mostrar que a igreja está caída, a igreja apostatou, a semelhança de levantando Jeremias, Ezequiel e outros que nós veremos, para mostrar que também o seu povo, Israel, estava vivendo uma espécie de apostasia, apostataram, se desviaram dos conceitos da lei mosaica e estavam dando ouvidos a doutrinas de demônios. Israel, o retrato da igreja. Amém, irmãos? Temos alguma pergunta para encerrar? Não? Tem? Temos? Então vamos ver. É uma pergunta do Rodrigo, da Espanha. Pastor, eu queria saber se há alguma possibilidade do Senhor abrir uma igreja do Ministério Geração Jesus Cristo aqui para nós, ou teremos sempre que nos alimentar por internet? Bom, pela internet muita gente está recebendo coisas que outros que estão por perto não estão recebendo. Tudo depende do ensino de cada um, né? O que Deus tem orientado para colocarmos lá. Então, em princípio, os que estão distantes, Deus criou o canal da internet. Se amanhã Deus disser, vai para a Espanha, ou sei lá o que, nós faremos as malas e iremos. Mas, por enquanto, vamos ficar quietinhos por aqui, né? Tem mais perguntas? Amém, irmãos? Então, vamos encerrar por aqui?